Nesse vídeo eu vou te apresentar 3 fundos de investimento imobiliário baratos e que eu vou investir em setembro, né? 3 FIIs que eu estou de olho para esse mês de setembro. Então, antes de eu te apresentar quais são esses 3 fundos imobiliários, que vai ser um de shopping, um de logística e um fundo híbrido, primeiro vamos saber o que é um fundo de investimento imobiliário e como que ele funciona, tá? Eu peguei essa ilustração aqui lá do site da Suno, tá? Suno Research, então fica aqui os créditos para eles, tá? Então vamos lá, como funciona os fundos de investimento imobiliário? Basicamente os FIIs, eles detêm e operam ativos relacionados ao setor imobiliário. Geralmente possuem imóveis como lajes corporativas, shopping centers, galpões industriais, logísticos, grandes universidades e etc. Os investidores podem adquirir cotas desses FIIs por negociação em bolsa de valores, da mesma forma que compra e vende as ações. Então como é que funciona, né? Basicamente existe um prédio comercial, tá? Esse prédio pode ser um hotel, pode ser uma universidade, pode ser um grande shopping center, tá? E o valor unitário desse shopping, né, o valor total dele é absurdamente caro. Ele vale 100 milhões, 500 milhões, 1 bilhão de reais, enfim, dependendo de cada imóvel e de cada região, os valores vão variar. Mas, em geral, é um valor extremamente grande para que uma única pessoa, individualmente falando, possa ir lá e comprar esse grande prédio, tá? Esse grande edifício imobiliário. Bom, então, como é que funciona? Vários investidores, várias pessoas, aqui a gente está falando de 1.000 pessoas, 10 mil, 100 mil pessoas, 1 milhão de pessoas, não importam, mas várias cabeças pensantes, vários investidores com poderes aquisitivos diferentes se unem, tá? Compram cotas de um fundo imobiliário, né? Basicamente, o que é essa cota? Essa cota é como se fosse um papel, é um recibo que está te certificando, te garantindo que você vai ter um pedacinho desse grande imóvel aqui, ó. Então, vários investidores, que somos nós, os acionistas minoritários, compramos as cotas desse fundo imobiliário e todo esse valor, todo esse recurso vai ficar alocado dentro de uma gestora de investimento, né? Que é a gestora que vai comprar esse grande prédio aqui ou vários desses prédios, né? E dessa forma vai ter um portfólio de imóveis por detrás desse fundo de investimento imobiliário, né? E nós, como investidores, vamos ter um pedacinho desse grande imóvel aqui através dessas cotas, beleza? Então, é dessa forma que funciona a dinâmica dos fundos de investimento imobiliário. E como é que a gente pode ganhar dinheiro, né, através desse tipo de investimento? A primeira forma é através da distribuição de dividendos. Então, esses imóveis aqui, ó, vamos dar um exemplo de shopping centers, né? Existem várias lojinhas dentro dos shoppings, né? Essas lojas pagam aluguel para o administrador desse shopping center, né? Para eles poderem sediar os seus negócios ali e vender seus produtos, seus serviços, né? Então, o fundo de investimento imobiliário, né? O gestor, que o administrador recebe esses aluguéis e repassa parte desse valor para nós cotistas, tá? Claro, proporcional a quantas cotas a gente tem. Quanto mais cotas a gente tiver, mais dividendo a gente recebe. E a segunda forma é a valorização da cota, né, desse fundo imobiliário. Como é que pode se valorizar? Basicamente de duas formas. A primeira forma é uma reavaliação no imóvel a cada ano. E assim esse imóvel ele pode ser reavaliado mais caro, tá? Dessa forma, o valor patrimonial desse imóvel e desse fundo, consequentemente falando, vai aumentar. Logo, a cota desse fundo também vai aumentar. A outra forma que dá para aumentar a cota é ter mais pessoas comprando do que pessoas querendo vender, que basicamente é a lei de oferta e demanda. Você tem mais gente demandando esse fundo, mais gente querendo comprar essa cota, logo essa cota tende a aumentar também. E como é que faz, né, para mais pessoas quererem comprar esse fundo imobiliário? Parcerias que esse fundo pode fazer com casas de análise, com research, né, com grandes gestores para divulgar mais esse fundo. Pode ser uma boa administração, uma boa gestão por de parte dessa equipe aqui, ó, que vai valorizar cada vez mais o imóvel. Pode ser a localidade do imóvel também. Alguma infraestrutura, algum desenvolvimento daquela cidade onde esse imóvel está, que pode fazer com que aquela cidade ou aquele estado comece a ganhar novos investidores, novos desenvolvimentos de infraestrutura daquele lugar, daquele local, e assim também aquele imóvel tende a se valorizar, tá bom? Então essas são as formas de a gente ganhar dinheiro com fundos de investimento imobiliário. Então eu vou passar aqui agora o checklist para vocês dos fundamentos que eu vou apresentar para vocês nesse vídeo de como analisar um fundo de investimento imobiliário. É claro que isso aqui não é tudo que você tem que saber, mas já é uma boa base para você começar. Então eu vou apresentar a liquidez média diária, o patrimônio líquido total desse fundo, o histórico da variação desse patrimônio, o PVP, o dividend yield atual e também o dividend yield dos últimos 12 meses. Vamos ver se tem muita distorção aqui.
variação do histórico de dividendos no longo prazo, a taxa que esse fundo cobra, a taxa de gestão, administração, performance e etc. Qual que é o tipo de gestão? Se é uma gestão passiva ou ativa, quantos imóveis tem por debaixo desse fundo e qual que é a diversificação geográfica também desse fundo imobiliário, a vacância física e vacância financeira, o vencimento dos contratos desse fundo e qual é o índice de reajuste dos contratos. Então, bora lá. O primeiro fundo de investimento imobiliário que eu estou de olho para esse mês de setembro é o VISC11, né? O VISC11 é um fundo imobiliário de shopping center. O nome jurídico desse fundo é Vinci Shopping Centers, Fundo de Investimento Imobiliário, né? FII, mais conhecido como VISC11. Ele tem uma liquidez média diária de mais de 3 milhões de reais em negociações diárias na Bolsa de Valores. Então ele é um fundo muito líquido. Você vai conseguir colocar e tirar um alto volume de dinheiro todos os dias de forma tranquila. Então ele não tem um risco de liquidez, né? Por que a liquidez é importante? Porque caso você queira entrar com muito dinheiro nesse fundo de uma única vez e ele tem uma baixa liquidez, né? Provavelmente você vai distorcer muito a cota desse fundo, né? O preço da cota nesse dia, que você vai entrar com muito volume de dinheiro, ao qual esse fundo não está acostumado a negociar. E quando você for tirar também, você vai quebrar muito, né, a cota desse fundo, vai ter uma alta queda nesse dia específico, né? Por isso que é importante a gente investir em fundo que tem uma boa liquidez. E o segundo fato é, se o fundo tem uma baixa liquidez, você vai comprar com vários preços diferentes, né, na mesma compra. E assim o seu preço médio vai ficar muito distorcido, né? Agora, quando esse fundo tem uma boa liquidez, você consegue garantir o mesmo preço médio. Então, essa é a importância da liquidez. Vamos lá, patrimônio líquido desse fundo. Hoje, ele está em mais de 1 bilhão de reais. O que é o patrimônio líquido de um fundo? É a soma total de todos os seus imóveis, todos os seus ativos, bens e o seu caixa, tá? Então, esse fundo ele é extremamente robusto, muito grande, mais de 1,5 bilhão aí de valor patrimonial. Bom, quando a gente pega agora esse patrimônio líquido de mais de 1 bilhão e 700 milhões e divide pelo número de cotas que esse fundo emitiu na bolsa, logo o valor patrimonial por cota fica aí em R$ 119 reais. Bom, o preço atual desse fundo, nesse momento que eu gravo esse vídeo, é R$ 98,40. Logo, isso aí dá um PVP, né, que é o preço dividido pelo valor patrimonial por ação ou por cota, né, de 0,82. O que isso significa? Significa que esse fundo está sendo negociado com 18% de desconto em relação ao seu valor patrimonial líquido total. A gente pode interpretar isso de duas formas. A forma positiva é, nossa, o mercado está muito pessimista com esse fundo, né? Então talvez tenha uma boa oportunidade aqui. Essa seria a forma positiva da gente enxergar esse PVP com desconto. E a forma negativa é, não, peraí. Mas por que o mercado está negociando com desconto esse fundo? Será que tem alguma pegadinha nesse fundo? Será que os seus imóveis estão perdendo valor patrimonial? Será que está acontecendo algum tipo de crise com os contratos, por exemplo, desse imóvel? Ele não vai conseguir renegociar. Enfim, dá pra gente ver o copo meio cheio e meio vazio, tá? Então já vou explicar para vocês mais para frente o que está acontecendo com esse fundo imobiliário, por que ele está com muito desconto. Então nessa próxima tela aqui a gente consegue ver a variação do patrimônio líquido desse fundo, né, ao longo dos anos aí. Hoje, né, como eu já mostrei para vocês, ele está em 119 e o seu máximo foi aqui, ó, em março de 2020, onde ele atingiu aqui, ó, R$ 121 reais por cota, tá? E desde quando ele fez o seu desdobramento, né, que foi lá em abril de 2017, ele estava mais ou menos ali a 98, 97 reais, né? Então ele gira basicamente nessa variação aqui, de 98, 100, 105 reais até 120, onde foi o máximo aqui que ele atingiu no seu valor patrimonial por cota. Então ele é um fundo bem estável, tá? Ele não vem deteriorando o seu patrimônio ao longo dos anos. Bom, seus dividendos, né? O yield atual do fundo hoje está em 0,54% e nos últimos 12 meses 4,47%. Então a gente percebe que nos últimos 12 meses está abaixo, né, dessa média aqui de 0,54%, porque 0,54 multiplicado por 12 ia dar mais de 6% aqui, né? Então como está em 4,47%, a gente percebe que ele não está conseguindo manter esse 0,54 nos últimos 12 meses. E se a gente pegar aqui o histórico, né, de dividendos, a gente percebe que ele tinha uma boa consistência aqui, ó, de 2017 até 2019, mais ou menos 60, 65 centavos aqui por cota. Houve uma leve variação aqui em alguns meses, aí ele voltou a pagar aqueles mesmos 60, 62 por cota até março de 2020. Quando foi aqui a partir de abril, né?
Na verdade até fevereiro, né? Aqui é março e aqui já é abril. A partir de março, abril, ele começou a cair. Voltou a subir de novo, né? Quando os shopping centers reabriram. Mas tivemos aqui a segunda, terceira, quarta onda, sei lá quantas ondas já tivemos. Ele voltou a cair mais uma vez aqui, ó, em março de 2021. E aí voltou a subir mais uma vez. Então o que a gente pode concluir disso, né? Por que a cota desse fundo está sendo negociada com 18% de desconto? Porque os shopping centers estão sendo fechados nos últimos meses aí, por causa dessa pandemia, por causa dessa crise, né? Ou estão sendo fechados, ou está tendo seu horário de trabalho reduzido, né? Isso está diminuindo a lucratividade dos lojistas e, consequentemente, aumentando a inadimplência dos lojistas, ou seja, vários lojistas não estão conseguindo pagar os aluguéis, ou até mesmo fechando essas operações, né? Esperando essa crise passar para poder reabrir as suas lojinhas e voltar a ter o seu comércio de forma normal, tá? Então, com isso, o dividendo caiu muito porque o fluxo de caixa caiu muito, né? O dinheiro que está entrando no fundo caiu bastante. Então, o mercado, como ele é extremamente exagerado, tanto nos momentos positivos, onde ele tenta extrapolar o valor de uma cota muito para cima, mas nos momentos pessimistas também, ele também é extremamente exagerado e acaba descontando muito o valor dos fundos imobiliários, né? Por isso que ele está sendo negociado com desconto nesse momento na Bolsa de Valores, porque o seu fluxo de caixa está diminuindo, consequentemente o seu dividendo também está sendo bem pequeno. Mas na minha visão isso é passageiro, isso é momentâneo e no longuíssimo prazo, daqui a 3, 5, 10 anos, com certeza o VISC11 vai continuar existindo, esses shopping centers vão continuar existindo, e as pessoas vão voltar a frequentar esses shoppings, vão voltar a consumir, a comprar, e o dividendo tende a voltar aqui à sua normalidade para os próximos anos. Essa é a minha projeção, por isso que eu estou de olho nesse fundo imobiliário. Bom, vamos falar de taxas e de gestão aqui. Bom, a gestão desse fundo é uma gestão ativa. O que isso significa? Significa que o gestor ele tende a girar a carteira, né? Sempre comprando ou vendendo os melhores ativos no momento ali. Então ele acha uma boa oportunidade, ele vai lá e compra mais um shopping center em uma boa localidade, em um grande centro comercial, por exemplo, né? E o ao contrário também é verdade, né? Se o shopping center está ficando obsoleto, você está tendo muita alta de inadimplência, ou aquela cidade não está mais conseguindo se desenvolver e aquele shopping center está ficando para trás, ele também pode vender aquele shopping ou vender uma parte da administração daquele shopping para outro FII, colocar o dinheiro no caixa e recomprar um outro imóvel, tá? Então isso quer dizer gestão ativa, né? Ele compra e vende imóveis para girar a carteira sempre buscando a melhor rentabilidade. Bom, vamos falar de taxas agora. Existem basicamente 5 taxas que os fundos imobiliários podem cobrar e basicamente o VISC11 cobra apenas uma única taxa, que é a taxa de administração, né? Para poder fazer essa gestão, administração desses shopping centers. E essa taxa fica em 1,35% ao ano, tá? Então, uma taxa, na minha visão, bem tranquila. Tá basicamente em linha com o mercado, tá? O mercado gira em 1 a 2%, então tá bem em linha aqui. Bom, vamos falar agora da diversificação desses imóveis, né? Basicamente o VISC11, ele tem 15 ativos no seu portfólio, né? 15 shopping centers espalhados pelo Brasil e basicamente a sua diversificação geográfica é em 10 estados, né? Então ele é muito robusto, muito bem diversificado. Se a gente tiver uma ou outra crise pontual em algum estado ou em alguma região específica do Brasil, como o Sul ou o Sudeste, não tem problema, porque o VISC tem imóveis em basicamente todas as grandes regiões do Brasil, Sul, Sudeste, no Norte também, no Centro-Oeste do Brasil, né? Ele tem imóveis na Bahia, Ceará, Espírito Santo, Minas, Pará, Pernambuco, Paraná, Rio de Janeiro, Santa Catarina e São Paulo, muito bem diversificado. Isso, na minha visão, traz mais segurança e tranquilidade para nós como investidores, porque ele é um fundo extremamente robusto e diversificado. Mostrando agora um pouquinho dos shopping centers que está por debaixo do portfólio desse fundo, ele tem basicamente 100% de controle aqui, ó, do Shopping Center Prudente, que fica aqui em São Paulo, ali em Presidente Prudente. 97% aqui, ó, do Shopping Praia da Costa, que fica lá em Vila Velha, no Espírito Santo, entre outros, tá? Eu não vou dissertar aqui sobre todos os fundos, senão o vídeo vai ficar extremamente grande. Você pode apertar pause aí, né? E ver em mais detalhes todos os shopping centers que estão por debaixo do portfólio desse fundo. Bom, vou falar agora da vacância do fundo, né? O fundo basicamente hoje conta com uma vacância física de 8,3%. E nessa imagem a gente pode ver aqui a variação da vacância física ao longo aí do último ano, né? Desde junho do ano passado até junho desse ano 2021. Esse foi o relatório mais atual que eu consegui achar, que tem os dados de junho, tá? A gente percebe que o fundo ainda não conseguiu se recuperar na sua totalidade, né? A sua vacância física. O que é vacância física? Basicamente é quantos por cento do espaço físico de todos os seus shopping centers que estão disponíveis para ser alugados e quantos por cento de fato está alugado, né? Ou seja, dos 100% que esse imóvel, que esse shopping center tem
de alocação dos seus imóveis, 91,7% estão alocados e os outros 8,3% estão com vacância, ou seja, é espaço vago, tá? E em relação à vacância financeira, eu não consegui achar nenhuma informação nesse último relatório. Eu li todinho o relatório ali e não falou nada sobre vacância financeira. Então, eu acredito que a vacância financeira é inexistente, ou seja, está em 100%, né? É essa a conclusão que eu consegui tirar lendo o relatório gerencial desse. Bom, vamos falar dos contratos agora. O vencimento dos contratos, que a gente pode perceber, a grande maioria dos contratos, né, boa fatia aqui dos contratos, vai vencer daqui a 3 anos, né? Então são contratos de longuíssimo prazo. Isso aqui traz mais robustez e segurança para nós também, como acionistas, né? A gente sabe que os contratos não estão perto de vencer. E outra grande fatia aqui, ó, como vocês podem perceber, nessa parte amarela é indeterminado, ou seja, não tem período de vencimento, tá? Bem tranquilo também para nós investidores. E os demais períodos aqui ó, de contrato estão bem diversificados, né? A gente tem um laranjinha aqui, ó, que seria uma fatia um pouquinho maior, que já vai vencer aqui no curto prazo, ó, em 3 meses, mas é uma fatia bem pequena em relação aos outros contratos que ele tem. Então, na minha visão, é bem tranquilo, dá para garantir uma boa previsibilidade de receita, já que os contratos são de pelo menos ali 2 a 3 anos, tá? Bom, e quais são os indexadores de reajuste desses contratos? Basicamente, a boa fatia de mercado aqui é o IGPDI e o IGPM, tá? Que basicamente esses dois índices, né, o IGPDI e o IGPM, medem a inflação média, principalmente de ativos imobiliários mesmo. Diferentemente do IPCA, né, que ele mede uma cesta ampla, aqui vai ter o aumento do petróleo, aumento do gás, aumento da gasolina, aumento de diversas variáveis que não necessariamente tem a ver com investimento em imóveis. Já o IGPM e o IGPDI são mais específicos para imóveis, então é mais assertivo esse tipo de reajuste. Então, na minha visão, também é um ponto positivo desse fundo imobiliário. Bom, próximo fundo imobiliário que eu estou de olho para esse mês de setembro é o GGRC11. Bom, o GGRC11 tem o seu nome jurídico aqui como GGR Converp, Renda Fundo Investimento Imobiliário, mais conhecido como GGRC11. É um fundo imobiliário de galpões logísticos, tem uma liquidez média diária de mais de R$1,5 milhão de reais em negociação todos os dias. Também é um fundo bem robusto, traz bastante tranquilidade para nós investidores. Tem um patrimônio líquido aí de R$1 bilhão, que é a soma de todos os seus imóveis. Tem um valor patrimonial por cota de R$131 e hoje ele está sendo negociado a R$115, o que dá um preço sobre o valor patrimonial de apenas 0,87, ou seja, 13% de desconto na Bolsa de Valores nesse momento que eu gravo esse vídeo. O valor patrimonial do fundo vem aumentando com o passar do tempo. A gente percebe aqui uma escadinha crescente, ó, ele vem aumentando. Claro, tem algumas variações aqui, ó, em um curto período de tempo, mas sempre, se a gente for fazer um recorte aqui, ó, uma linha aqui, ó, a gente vê que é uma linha crescente. Ele vem aumentando o seu valor patrimonial com o passar do tempo. A evolução e a consistência dos dividendos, a gente percebe que ele também é um fundo bem robusto, ó. Basicamente ele paga sempre a mesma coisa. É claro, tem uma ou outra variação aqui, ó, mas em linhas gerais ele é um fundo extremamente robusto. E vamos olhar aqui, ó, nosso ano de crise, que foi a pandemia. Olha só esse recorte aqui, ó. A gente percebe que ele basicamente manteve uma certa consistência do seu pagamento mesmo em um ano de pandemia. Atualmente, o seu dividend yield está em 0,71% e no recorte dos últimos 12 meses, 6,94%, quase 7% de dividendo nos últimos 12 meses. O seu tipo de gestão também é ativo, tá? E a taxa de administração é de 1,10%. É a única taxa que ele cobra das 5 taxas possíveis. Então também é uma taxa bem tranquila, está em linha com a média do mercado. Vamos falar aqui dos seus imóveis, né? Mais um fundo extremamente robusto, 15 ativos em 8 estados, também trazendo bastante diversificação de imóveis, diversificação geográfica também, para trazer mais segurança e robustez para o fundo e mais tranquilidade para nós como investidores. Bom, aqui eu vou trazer alguns tipos de clientes que eles têm, tá? Tem clientes como a Ambev, por exemplo, aluga alguns dos galpões do GGRC11, a Hering, por exemplo, Farmacêutica Santa Cruz, a Suzano, né? Várias empresas aqui muito famosas na Bolsa de Valores. Bom, vamos falar aqui agora da sua vacância física e vacância financeira. Eu separei aqui ó, esse destaque que eu tirei do relatório gerencial do fundo. O fundo não apresenta vacância física e financeira em seu portfólio. Encerrando o mês de julho, que foi o relatório mais atual que eu consegui encontrar lá no site da empresa, totalmente adimplente, tá? Mais um ponto extremamente positivo desse fundo imobiliário. Toda a sua capacidade de locação está alugada e toda a sua capacidade de arrecadação está alocada também. Então não tem vacância financeira no fundo. Vamos falar aqui agora dos seus contratos, né?
todos os seus contratos, né, 100% deles vão vencer em 36 meses, né, ou seja, em 3 anos, também dando aqui uma boa previsibilidade de receita do fundo. E o indexador do contrato é o IPCA, que é o índice de preço amplo aqui ao consumidor, o que na minha visão é um ponto mais negativo, porque o IPCA não necessariamente reflete a inflação dos imóveis. Esse é o copo meio vazio, mas o copo meio cheio que a gente pode olhar também é o seguinte: bom, o IPCA normalmente ele tende a ser menor do que o IGPM, né? Então, na hora de você fazer o reajuste dos contratos, pode ser mais fácil de você conseguir que o inquilino, né, que a empresa que está ali alocando o seu imóvel, que ela queira renovar o contrato, já que o índice vai ser um pouquinho menor. Já o IGPM tende a ser um pouco maior, isso pode trazer mais dificuldade na hora de renovar. Então existem duas formas de a gente enxergar isso, né? O copo meio cheio é que pode ser mais fácil de renovar o contrato, mas o copo meio vazio é que esse reajuste vai ser menor. Já o IGPM, normalmente os contratos tendem a ser maior o reajuste, trazendo mais dividendo para nós acionistas. E o terceiro e último fundo do nosso vídeo de hoje é o KNRI11, é um fundo híbrido, né? Ele investe em galpões logísticos e galpões industriais. Bom, o seu nome jurídico é Quineia Renda Imobiliária Fundo de Investimento Imobiliário -FII ou KNR11, é mais fácil, né? Bom, a liquidez média diária desse fundo fica em 4 milhões de reais, extremamente robusto. Esse fundo, né, tem bastante liquidez todos os dias, bem tranquilo da gente negociar. O patrimônio líquido desse fundo atualmente está em 3,8 bilhões de reais. É um dos maiores fundos de investimento imobiliário da nossa Bolsa de Valores entre todos os tipos de fundo imobiliário. O valor patrimonial por cota é de R$ 158, reais, mas atualmente ele está sendo negociado a R$ 141, reais, o que dá 11% de desconto em relação ao valor mais justo por cota e o seu preço atual. Então é mais um fundo que está sendo negociado com desconto na Bolsa de Valores para esse mês de setembro. Bom, vamos ver aqui a variação patrimonial desse fundo, né? A gente percebe que ele estava em mais ou menos ali 158, 157, lá em 2016, quando ele foi criado. Hoje ele está aí na casa dos 158 também, né? Então assim, ele meio que manteve uma estabilidade de 2016 para cá, ele não vem crescendo muito a sua cota. Teve aqui alguns momentos, né, de queda da cota, né? Caiu mais um pouquinho aqui, voltou a reagir, voltou a crescer, mas em linhas gerais, se a gente pegar um recorte de 5 anos, basicamente a sua cota está estável, né? Não vem tendo muita valorização dos seus imóveis. Esse aí seria um ponto negativo do fundo. Bom, mas agora temos aqui o ponto positivo, que é o seu dividendo, é a consistência e regularidade no mesmo pagamento de proventos. Se a gente pegar o recorte desde 2010 até hoje, né? Mais de 10 anos de pagamento de provento. A gente percebe que nos primeiros anos aqui, ó, houve um crescimento claro, depois houve uma estagnação. Mas eu não vejo isso com maus olhos, né? Já que o fundo imobiliário, a tendência é que ele seja um reloginho que vem pagando todos os meses de forma consecutiva e constante. Então ele conseguiu fazer isso aqui, ó, de 2015 até 2017, na verdade de 2014, né? 2013, meados de 2013 até 2017, ó, de forma consistente. Caiu um pouquinho aqui, né, em 2018, caiu mais um pouquinho em 2019 e em 2020 voltou a cair por causa da crise, mas já está se recuperando aqui, ó. Provavelmente ele tende a voltar para os patamares de 2019. O seu dividendo atual está em 0,51 e o seu dividend yield dos últimos 12 meses está em 5,38. Bom, o seu tipo de gestão também é um fundo com gestão ativa, né? Então vocês perceberam que eu gosto de fundo com gestão ativa e que seja negociado com desconto na Bolsa de Valores, né? Esse é o padrão dos imóveis que eu estou trazendo aqui para vocês. E também bastante diversificação em quantidade de imóveis, quantidade de inquilinos e diversificação geográfica. Bom, a taxa desse fundo também é bem tranquila, 1,25%, está em linha com a média do mercado, tá? E ele também só cobra apenas uma única taxa das 5 taxas possíveis. Bom, vamos falar aqui dos seus imóveis. 20 ativos, estão extremamente diversificados em quantidade de imóveis. A diversificação geográfica é um pouquinho menor em relação aos outros imóveis que eu apresentei, mas está diversificado em 3 estados, né? Traz um pouquinho mais de segurança. O ponto negativo seria que todos esses imóveis estão aqui na região sudeste do Brasil, né? Minas Gerais, Rio e São Paulo. Se der algum problema específico aqui em São Paulo, Rio e Minas, o fundo tende a ter algum tipo de problema, né? Então talvez o ideal seria diversificar um pouquinho mais para o centro-oeste, nordeste do Brasil, né? Mas em linhas gerais, ele é um fundo bem diversificado, né? Tem bastante imóveis para trazer mais diversificação e segurança para nós como acionistas. Bom, vou mostrar aqui alguns dos imóveis para vocês, né? Falando aqui de São Paulo, né, que é o estado onde eu moro, eu conheço algumas dessas localidades, são imóveis em regiões mais nobres aqui de São Paulo. Por exemplo, ele tem imóvel na Avenida Paulista, por exemplo, que é uma região muito rica aqui de São Paulo, né? Mesmo se você não for de São Paulo, você deve conhecer
A Avenida Juscelino Kubitschek também é uma região onde tem bastante imóveis, ele tem bastante indústria. Se a gente for pegar o tipo de inquilino que eles têm, ó, a gente tem aqui o Grupo Votorantim, por exemplo, um grupo de renome aí no mercado. A gente tem aqui a SAP, né, que é uma empresa de tecnologia. Tem aqui o Banco BMG, por exemplo, tem sede aqui em um desses prédios comerciais do KNRI, entre outros grandes clientes aí do mercado. Bom, em relação à sua vacância, eu destaquei aqui, ó, do relatório gerencial do fundo, que hoje a vacância física do fundo está em 8,5% e a sua vacância financeira em 11%, né? São números um pouquinho mais elevados, mas na minha visão isso tende a melhorar com o passar do tempo, tá? Esse é um dos motivos que esse fundo está sendo negociado com desconto, porque a sua vacância física e financeira está um pouquinho elevada e o mercado vê isso com maus olhos, né? Já que boa parte dos imóveis que estão por debaixo do portfólio desse fundo são imóveis de lajes corporativas, né? E como a gente está com essa tendência do home office, o mercado está negociando com muito desconto a cota desse fundo, né? Prevendo que muitas empresas vão manter o home office e logo vão desalocar a sua sede desses imóveis, né? E, consequentemente, o fluxo de caixa tende a diminuir, logo os dividendos também tendem a diminuir, né? Eu não vejo esse pessimismo tão grande assim como o mercado está precificando, então na minha visão é uma boa oportunidade de entrada. Bom, nessa outra tela aqui a gente pode ver o histórico da vacância do fundo, então a gente percebe aqui, ó, a vacância física está em azul, então a gente pode perceber que ele aumentou a sua vacância física, ou seja, o seu espaço físico estão ficando mais desalocados. Se a gente for olhar aqui, ó, por exemplo, em maio estava em apenas 5%. Subiu, né, 11% em junho e julho, em agosto já caiu para 8%, né? Então é uma queda em relação a junho e julho, mas ainda assim está alto, por exemplo, em relação a maio. Então o fundo ainda não conseguiu resolver esse problema de vacância física. E a vacância financeira também está bem alta, 11%, né? O fundo já chegou até aqui, ó, 9% de vacância financeira, o que também é alto para os padrões do fundo, né? Mas tudo isso daqui, ó, é um recorte de 2020 para cá, que é o ano de pandemia que nós estamos passando. Então esse recorte aqui, ó, ele está sendo distorcido por uma grande crise que estamos passando. Muito provavelmente para os próximos anos, né? 2, 5, 10 anos. Essa é a visão que a gente tem que ter. Esses números aqui, ó, tendem a cair com o passar do tempo, na minha visão. Se a gente quiser ver aqui a vacância por setor, principalmente escritórios, né? Escritórios com 45% e principalmente escritórios do Rio de Janeiro, né? A gente sabe que o estado do Rio de Janeiro está quase falindo, né? Então muitas empresas estão desalocando ali os seus negócios. E por final aqui, ó, vou trazer aqui os contratos desse fundo, né? Boa parte aqui, ó, da fatia dos contratos é de 3 anos de contrato, então vai vencendo no longuíssimo prazo, né? 3 anos. E os demais contratos estão bem diversificados aqui, ó. Tem alguns de 6 a 9 meses, né? 9 meses a 1 ano. Enfim, são períodos bem curtinhos, mas é uma fatia tão irrisória aqui, né? Que nem vai fazer tanta diferença aqui no fluxo de caixa desse fundo. A grande maioria aqui é do longo prazo. E o indexador dos contratos é mais diversificado, quase meio a meio aqui, entre IGPM e o IPCA. Apresentei aqui para vocês top 3 fundos imobiliários que eu estou de olho para o mês de setembro. E o mais importante, eu não quis te dar só uma listinha de fundo imobiliário, eu te passei aqui os fundamentos, as bases que você tem que ter na hora de você for analisar e olhar os fundos imobiliários. Se você viu o valor nesse conteúdo, se eu agreguei algum tipo de valor e conhecimento para você, eu peço apenas em retribuição que você se inscreva no canal para você não perder nada de todo o conteúdo que eu trago aqui no canal. Todos os dias tem pelo menos um vídeo novo para ajudar você a ser um investidor melhor. Então não vacila, já se inscreve aí no canal. Se você gostou desse vídeo, com certeza você vai gostar do meu último vídeo, onde eu analisei as ações do Banco do Brasil. Será que é uma boa oportunidade ou é uma cilada? Clica nesse card aqui que está aparecendo, que eu tenho certeza que você vai aprender muito nesse vídeo. Eu sou Fernando Carvalho, esse é o nosso canal Bolsa e Ação, e eu vejo você nesse nosso outro vídeo. Valeu!